Hoje de manhã teve o último Super 17, aquele seminário que comemora os 17 anos do UND, né? Importantes para Santa Catarina, especialmente para Floripa, muita coisa já foi discutida, né? Foi debatida. E hoje foi a vez de falar sobre empreendedorismo. A Kelly Borges foi lá para contar para a gente. O Super 17 finaliza a sequência de seminários debatendo o empreendedorismo. Os painelistas convidados discutiram sobre inovação, tecnologia, infraestrutura, sustentabilidade e competitividade. Para que a gente tenha desenvolvimento econômico, para que a gente tenha desenvolvimento social, nós temos que empreender, temos que ter iniciativa. Isso pode ser uma responsabilidade única e exclusiva do poder público. É importante a iniciativa privada se envolver, a sociedade civil organizada e também academias, universidades. O evento, em parceria com o Sebrae, foi aberto pelo secretário de Finanças do Estado. Ele apresentou o modelo de gestão para impulsionar os negócios, firmado em capital humano, tecnologia e inovação e o relacionamento com a sociedade. É onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente mora, e a ideia da discussão sobre esse aspecto é fundamental. 50% da população vive nas cidades e em 40 anos nós devemos passar para 70%. E isso naturalmente precisa continuar sendo feito de uma forma sustentável, agradável. Mais de 1 milhão de empresas estão instaladas nas cidades. O Sebrae ajuda os pequenos a prosperar, mas existe a preocupação com quantos ambientes favorecem o funcionamento desses negócios. Qualquer negócio abrindo numa rua, na outra, num prédio, tem um impacto na cidade. E aí é necessário sempre discutir as políticas públicas pensando com este olhar empreendedor. Xaxim hoje é a cidade de Santa Catarina que mais rápido abre uma empresa no país. Mas na lista há outras 100 cidades que finalizam esse processo em menos de 24 horas. E a desburocratização é um item essencial para tornar as cidades mais competitivas e empreendedoras. Esses empreendedores estando lá, por mais forte que sejam, por mais empreendedores que sejam, por mais competências que sejam e tenham, precisam de um ambiente favorável. Cidades empreendedoras são ambientes que são atrativos aos empreendedores para que eles desenvolvam seus negócios. Postergar o ICMS para a indústria e 4 anos e meio de carência com até 300 meses para pagamento. Uma das iniciativas do governo do estado para fomentar o empreendedorismo. Nós somos o segundo estado mais competitivo. E o governo não pode atrapalhar a economia, não pode atrapalhar o empreendedorismo, mas tem que dar as condições para que o estado seja mais forte. Vamos citar alguns exemplos de infraestrutura. Investimentos em rodovias, o setor energético, que é muito importante, como na educação é muito importante. O atual governo está investindo na universidade gratuita. Para o professor da UFSC, mercado, equipe, dinheiro, gestão e inovação são os 5 pilares de sucesso no mundo dos negócios, sendo o mercado o principal. Para ele ainda faltam acessos ao mercado, especialmente para as startups. Então a cidade tem que prover condições de mercado. As cidades todas têm que ter um desenvolvimento muito grande agora com essas mudanças tecnológicas. Isso é oportunidade para pequenas empresas. Olhar para o futuro para enfrentar os desafios das cidades. A celebração dos 17 anos do Jornal ND provocou debater também o plano diretor, saneamento básico, a vocação náutica e saúde, porque esse é o papel da imprensa, apontar problemas e buscar soluções. Cabe aos veículos, a esta mídia, dar o espaço e oportunidade para que esses grandes temas que impactam a todos sejam discutidos. E este seminário de hoje, por exemplo, que fecha um ciclo de 5 eventos grandiosos, traz especialistas e pessoas com condições de fazer um debate sobre o nosso futuro, fazer com que chegue à sociedade de forma como informação, como reflexão. Então, este é o nosso papel e estamos satisfeitos com o resultado. Muito legal essa experiência, conseguiu elevar um debate fundamental em vários espectros diferentes. Por exemplo, empreendedorismo. Numa outra situação foi debatida a questão naval catarinense e a gente evoluiu bastante, né? Evoluiu mais, evoluiu melhor nos últimos 10, 20 anos. Veja, por exemplo, esses 2 pontos específicos de um encontro passado que aconteceu na 401, que foi muito legal, em que a gente conseguiu visualizar a próxima década, né, de muito investimento que ainda está sendo feito para o aspecto naval. Itajaí, por exemplo, está avançando bastante. Floripa pode chegar lá, né?
Para onde que nós precisamos caminhar e quais são os pontos que nós precisamos melhorar em relação a isso? A Serra dá um exemplo muito grande. Como mudou, por exemplo, né, o trabalho realizado com vinho na produção das vinícolas em apenas 10 anos. Na indústria naval, um aspecto muito positivo, muito parecido com esse, para que a gente alcance números melhores. Aqui no empreendedorismo, um destaque para um assunto tão relevante, levando em conta que aqui milhares de empresas são abertas toda semana. E é espetacular observar o número de crescimento e como Santa Catarina ainda pode ser mais pujante do que já mexe, é exemplo para todo o Brasil, né? E Floripa é uma dessas molas propulsoras.